Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma budista, de Siddhartha Gautama, o Sarvastasida. Hoje é dia 18 de março. Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Tem tudo a ver com o budismo aí. Bom dia, Mauro. Bom dia, Isis. Bom dia, Ana Paula. Como vão? Como foram de final de semana? De licença nem perdão. Eu amo essa música. Toquinho Vinícius tu pode ficar ouvindo o dia inteiro, assim, acho maravilhoso. Tem uma coisa da melancolia, assim, aquela coisa, mas tem que ter um pouco de tristeza no samba, senão não faz muita graça. Bom dia, Ângela. Tudo bem? O que me faz arder. Eu amo essa música. Medo vem me encorajar. Fatalmente me fará sofrer. Olha aí, bom dia, Aparecida. Hoje é aniversário da Ângela. Que bom que tu comentou, Ângela. Parabéns, Ângela Hartmann, querida. Então, aniversário da Ângela. Vamos marcar aí. Bom dia, Eliana, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi o final de semana com as feiras? Bom dia, Rosicler, bom dia, Rosalie Sombrio. Aniversário da Ângela hoje, gente, aí a nossa colega. Bom dia, Carla. Se o amor é fantasia, eu me encontro em pleno carnaval. É espetacular, né, essa letra. Bom dia, Luana. Aí, Ângela, vai recebendo os parabéns do pessoal na tela aí, ó. Vai lendo. Que bacana, né? A Sanga em Festa. Eu adoro essa música. Entrou um Queiroz aí, mas eu não identifiquei quem é pela inicial. É parente? É meu sobrinho? É quem? Diz aí. Ah, o Ivan? É o Ivan? Se é tu, como é que tá? Tudo certo? Então é isso, Escravo da Alegria, sensacional, Toquinho Vinícius. Toquinho Vinícius é assim, tem toda uma história. Bom dia, Ana Karenina, bom dia, Natalina. Vamos começar, gente? Então essa semana é isso, né? Sexta-feira agora, a gente tem o nosso encontro Yoga dos Sonhos. Quem está participando, o grupo está começando a esquentar, né? Já tem bastante coisa para estudar. Bom dia, é o Lucas. Ai, Lucas, e aí? Como é que tá? Pô, falamos em ti ontem, cara. Em vocês 4. Terá surpresas aí logo adiante. Logo vocês saberão. E aí pensei em ti hoje de manhã. Disse, eu tava tomando banho e pensando. Tem que ver como é que estão os guri. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Conceição. Aí pensei, disse, olha como é que são as coisas, né? Aí pensei, vou mandar uma mensagem pro Lucas. Ver se ele tá tudo certo. Aí ele chega no Dharma. Tá vendo? Quando a gente tem conexão, não adianta, nem precisa. Nós vamos inventar um Dharma, um Wi-Fi do Dharma. Então as pessoas se conectam, né? É o Bluetooth do Dharma. O que vocês acham? Bom dia, Cláudia. Aí a gente se conecta por Bluetooth Dharma. E aí as pessoas, pensou em mim, tio? Pensei. Então aí ele chega. Pior que pensei mesmo. Tem que mandar uma mensagem, como é que estão. Tudo certo, então, vamos lá. Então, Yoga dos Sonhos, sexta-feira, né, com o pessoal. E quem quiser mandar alguma mensagem, falar de algum curso que está acontecendo. Bom dia, Vera, como é que tá? Tudo bem? Quando vier por Lajeado, me visite. Quem tiver algum curso aí que queira indicar, alguma coisa assim relacionada, por favor, aproveite o espaço do Dharma M. Então vamos lá. Karma, Contraleg, editora Lúcida Letra, do Victor Barreto. O karma, o que é, o que não é, a sua importância. Agora ele vai entrar numa zona aqui de pedregulho, assim, em que tem que ir com mais cuidado, tá? Porque ele vai falar mais da filosofia e aí é preciso ir com cuidado. Bom dia, Simone. Ao contemplar a vacuidade, pode-se relaxar a fixação da mente, mesmo em termos de karma. Bom dia, mãe, tudo bem? Tudo certo aí? Mesmo em termos de karma, Nagarjuna,
afirma que se nos fixarmos nele, o que é a nossa tendência habitual, se nos fixarmos no agente, na ação e assim por diante, não seremos capazes de nos libertar. Porque a gente fica muito fixo, esse é o meu karma. As pessoas têm a mania de dizer, eu tenho repetido isso para as pessoas que assistem o Dharma, né? Terem essa compreensão, não é que esse é teu karma, esse é o teu karma que floresceu, assim todo mundo tem. Em algum momento não, os karmas nós estamos andando no mundo em função do nosso karma. Esse movimento que estou fazendo agora é uma função kármica, sabe? Esse movimento tá aqui, né? Então não é esse é meu karma, tudo é karma. Tudo é, qualquer coisa que tu faça, até comida que tu vai comer, é uma fruição kármica. O trabalho que tu tem, o que tu vai pensar, o que tu vai falar, tudo é uma fruição kármica. Então dizer esse é meu karma, quer dizer, essa é a tua vida. Mas o karma não é fixo. Ele é mutável, à medida que eu vou construindo. Então não podemos nos fixar nisso, porque tem gente que se fixa no karma dizendo esse é meu karma, bom dia Lu, bom dia Graça, dizendo como se esse fosse meu destino. E o Buda foi categórico, assim, destino e karma são coisas completamente diferentes. Tá? Destino é Niyati, que é do grupo dos Jayanistas. Tá? Os budistas não acreditam em destino, eles acreditam em karma, ou seja, nós podemos mudar, o destino não pode mudar. Esse é o destino, ponto. Né? E tem uma galera que acredita, e tá tudo bem, não tem problema. Mas a gente acredita que tudo vai se transformando. Tem até um samba do Paulinho da Viola, tudo se transformou, procurem, é maravilhoso. Amanhã eu vou colocar, tudo se transformou. Vai, meu samba, tudo se transformou. Nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor. Sensacional. Vamos lá. O resultado passa a ser exatamente o oposto. Pois pensar com referenciais fixos leva à proliferação conceitual, que é prapanca. Basicamente, a mente começa a ficar confusa. Não só damos maior realidade ao que vemos, cheiramos, provamos e tocamos, mas começamos a imaginar que existem vários tipos de coisas que não existem. Deus, alma e coisas dessa natureza são exemplos disso, de acordo com Nagarjuna. Tá? Então isso é uma visão de alguém, ok? O simples fato de podermos pensar em algo induz a nossa tendência a pensar que deve haver um objeto real correspondente a esse pensamento. Aparentemente, nos parece muito lógico pressupor que se somos capazes de pensar em um ser assim e assado, esse ser deve existir. De outra forma, de onde viria a capacidade de pensar nele? Os filósofos e teólogos ocidentais do passado usaram esse argumento para sustentar a existência de um ser onipotente e onisciente. Então, semana passada a gente leu esse parágrafo, eu estou relendo para a gente pegar a linha condutora, que senão a gente se perde. Insistindo que nossa habilidade nessa faculdade mental, a capacidade de imaginar um ser onisciente, prova que esse ser deve existir. Então, penso, né, logo existe. Né? Então, o Descartes vai dizer penso, logo existo, mas nesse caso aqui, penso, logo existe. À medida que a gente pensa alguma coisa, ela passa a existir. Né? Já no budismo, a gente vai dizer uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai dizer, a gente vai destruir um pouquinho a ideia. Destruir não. Não concordar muito com a ideia de Descartes, que ele diz penso, logo existo. O budista vai dizer penso, logo penso que existo. Aí muda tudo. Os filósofos de plantão aí pensem sobre isso e desconstruam essa ideia. Nagarjuna usou o que mais tarde se tornaria conhecido como a lâmina prasadinka. Bom dia, Raquel. Ei, Raquel. Conseguiu acompanhar? Te dei um monte de tema, né? Aqui a gente chama de tema, para São Paulo é tarefa. Então a Raquel do Sul é tema. Se está conseguindo acompanhar qualquer coisa, chama, né? Nagarjuna usou o que mais tarde se tornaria conhecido como a lâmina prasadinka, que essencialmente se refere a derrubar cada posição filosófica, um corte na raiz de tudo que pensamos. É um exame implacável. Bom dia, Laura. A Raquel diz, estou dando conta até agora, mas sim que é bom. É um exame implacável de todas as reivindicações de uma existência real verdadeira. Ele tinha seguidores que elaboraram ainda mais as suas teorias, como Chandrakirti e Prasadinka Madhyamikas. Eles empregavam um sistema reductio ad absurdum,
reduzindo ou destruindo cada visão filosófica às suas inconsistências fundamentais, sem defender uma posição específica. Então tu pega uma posição filosófica e vai reduzindo até chegar a uma conclusão, não uma conclusão, mas uma redução, um reducionismo. Mas isso tem um problema também. É bom, mas tem problema. A principal argumentação em que Nagarjuna insistia era que nada tem existência inerente. É uma pena que os filósofos, a produção da filosofia ocidental, né, tem gente aí que pode até confirmar isso, eu tenho 99,99% de certeza, assim, que nas escolas de filosofia, aqui no Brasil pelo menos, não se estuda Nagarjuna, né, que é esse indiano, e que é um absurdo não estudar. Tu pode estudar física ali, porque ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a filosofia, vai falar sobre a metafísica, e os filósofos ocidentais não estudam Nagarjuna. Eles dizem, estudei filosofia. Não, tu estudou um pensamento filosófico ocidental. É muito diferente. Estudar Nagarjuna é um nó. Olha, a Ana Karenina, que é filósofa, é advogada e procuradora-geral e tudo mais o que, é mulher banda, aí ela confirma, é verdade. E que é uma grande perda. Porque o raciocínio de Nagarjuna, primeiro, que é extremamente complicado, complexo, mas é de uma visão insana, assim, sobre tudo. E a gente fica preso aos mesmos de sempre. O que vai acontecer? Nós vamos pensar da mesma maneira. Aí vem alguém e dá uma voadeira na filosofia, assim, esse Nagarjuna. Tem uns probleminhas ali que ele cai um pouco no niilismo, assim, mas ok. Mas nem tudo pode ser tão perfeito. Então eles empregavam o sistema de redução, assim, tá? A principal argumentação em que Nagarjuna insistia era que nada tem existência inerente, pois todas as coisas surgem de forma dependente. Nagarjuna, assim como se diz com J, Nagarjuna. Bom dia, Amanda. Portanto, tudo é vazio. Essa não é uma visão da vacuidade pura, que seria a conclusão da visão nihilista. Então ele vai cair para esse lado, assim. Portanto, tudo é vazio. Nagarjuna, de fato, pensou que o entendimento nihilista era completamente errante. Então, essa galera vai pensar assim, ele vai dar uma defendida. Bom dia, Lima. Nagarjuna, de fato, pensou que o entendimento nihilista era completamente errante, um modo letal de pensar suicida. Como segurar incorretamente uma cobra pela cauda, de modo que ela possa morder nosso braço e nos envenenar. Tem um físico, que eu nunca lembro o nome dele, é vivo, assim, e os livros dele são maravilhosos. É italiano, é um físico italiano. Ele foi ter a compreensão da física quando ele foi estudar Nagarjuna. Uns amigos, ele estava todo lá fazendo 1000 teorias, ele é maravilhoso, assim. Eu vou tentar lembrar do nome dele, dos livros dele. Os livros dele são sensacionais, sobre física. E aí o pessoal só dizia, mas tu já estudou Nagarjuna? Ele disse, mas quem é Nagarjuna? Vai estudar Nagarjuna que tu vai entender um pouco mais de física. Pensa. Portanto, é completamente incorreto interpretar Nagarjuna como se ele negasse a existência do karma. De fato, ele afirma que é muito melhor voltar para os modos convencionais de pensamento, acreditando que as coisas de fato existem como as pessoas em geral acreditam, do que sustentar ideias nihilistas de que nada existe. Isso é um ponto crucial do entendimento budista. Devido a tudo surgir interdependentemente, o karma também é um fenômeno que surge de forma interdependente, destituído de uma existência inerente e dessa forma capaz de ser superado. A lógica de Nagarjuna também explica por que Sansara e Nirvana são conceitos dependentes. Sem Sansara não pode haver Nirvana, e sem Nirvana não pode haver Sansara. Então, vou resumir uma coisa bem tosca, tá? Não é isso, mas ok, só para entendimento, porque aqui tem de todas as formas. Tem gente que nunca ouviu falar do budismo, né? Então, sem confusão, não há liberação dessa confusão, né? Então, o Sansara é uma confusão completa, assim, por diversos motivos. E o Nirvana é a liberação dessa confusão. Mas se não houver isso, a gente não consegue ver o outro lado. Eu só consigo ver, né, que a gente está fora da confusão se eu estiver na confusão. Então tem um outro lado. Então é bem tosco isso, sabe? Mas se não houver Sansara, não há Nirvana. Se não há Nirvana, não há Sansara. Isso é elaborado em seu texto principal, Versos Fundamentais no Caminho do Meio. Aí tem um nome em sânscrito aqui que é enorme.
Mula Madhyamaka Kakarika. Então, como eu disse, esse ponto aqui é como andar numa estrada pedregosa. A gente tem que passar por ela, às vezes precisa passar, né? Aqui ele só deu um sobrevoo sobre essa estrada, mostrando que há esses pensamentos. Então não se assustem. Mas quem quiser se aprofundar, siga. Siga a estrada, mesmo que depois tenha que andar um pouco a pé, assim. Há 2 pontos principais a serem abordados aqui, quanto à aplicação da abordagem de Nagarjuna sobre a teoria kármica. Por um lado, ela nos encoraja a abandonar nossa fixação em objetos diferentes, basicamente objetos mentais. E por outro, nos adverte contra a substituição dessa tendência pelo pensamento nihilista, visto como uma grave armadilha. Ele está dizendo assim, ó, a gente vai reduzindo as coisas. Bom dia, nega. Eu já fiz isso. Eu caí nessa... Eu fiz isso há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Se não mais, eu acho. Eu fiz uma prática que durou umas 6 horas, e aí eu fui fazendo essa prática de reduzir. E na época eu não tinha ainda um aconselhamento de um mestre, assim. Eu estava abordando teorias, assim. Aí fui abordar a teoria de redução, né? Aí fui reduzindo, fui olhando para uma imagem, né? E fui reduzindo, até que chegou num ponto, mas então nada existe. Só que aí foi meu erro. Eu caí no niilismo, daí caí num vazio tremendo, assim, é muito perigoso. Então tem que ter uma orientação de alguém assim que consiga te colocar naquele lugar e te tirar daquele lugar. Porque senão tu pode cair mesmo. Aí levou um tempo para eu poder sair desse lugar, assim. Tempo não horas, anos. Que eu fui tentando entender. Até que eu fui percebendo. Mas enfim. Então tem que ter cuidado. Quem vai praticar eu vou estudar, eu vou fazer essas práticas, né, mas tem que ter orientação de alguém. Tá? Não pratique, não faça isso em casa, crianças. Também deve ser mencionado que alguns dos sucessores de Nagarjuna acabaram criticando os próprios Yogacarins, por se fixarem em algumas das suas próprias ideias centrais, como as 8 formas de consciência. Ao falar de Nagarjuna, estamos falando de filosofia, o que nos leva a uma distinção interessante, muitas vezes feita no budismo, entre inteligência e sabedoria, prajna. As pessoas geralmente pressupõem que sabedoria é gerada pelo estudo da filosofia. Não, isso é só acumulação de conhecimento. Claro que se alguém for estudar Nagarjuna, o estudo lhe será útil, mas há uma maneira superior à estratégia puramente intelectual, que é a contemplação ou a meditação. Então a filosofia ela descarta esse elemento principal, né? A filosofia ocidental ela não coloca esse contexto, né, da meditação, porque a meditação agora como é que é o nome do cara mesmo? Ocidental, aquele filósofo ocidental que tem um livro chamado Meditação, me socorram aí que fugiu o nome dele, que foi um rei, na verdade. O nome do livro é Meditações de... Nossa, agora foi. Mas meditações, nesse caso, eram conclusões de pensamentos. Essa forma de meditação, porque tem várias formas de entender meditação. Tem várias formas dessa palavra meditação. Pode ser uma meditação de pensamentos, de conclusões. Pode ser meditação exiástica. Ontem eu vi, a gente voltou ontem de São Paulo, e tinha um franciscano, ele estava com um terço, ele estava fazendo uma meditação exiástica. Marco Aurélio, isso, obrigado, Lima, me salvou. Estou lento hoje. Aí ele estava fazendo uma meditação exiástica, ele estava murmurando. São meditações de murmúrio, né, de mantras, né? Ele estava fazendo mantras, né, fazendo o mantra do terço, né? Tem várias formas de meditações. As meditações de Marco Aurélio eram meditações sobre os seus pensamentos, né? Então o que ele vai dizer? Que é a contemplação ou a meditação. Ainda continuamos pensando, passando pelo mesmo processo de raciocínio, mas com um ritmo mais lento e usando uma variedade de faculdades mentais, estados e processos físicos para nos manter focados no assunto, no objeto de contemplação. Na verdade, precisamos perceber que existem diferentes modos de pensar. Mesmo quando dizemos que estamos pensando, em nosso uso rotineiro da palavra, estamos realmente nos referindo a pensar, de muitas maneiras diferentes.
Ao pensar de uma maneira puramente intelectual, podemos obter alguma sabedoria, mas todos os outros aspectos do pensamento e da existência não estão envolvidos. É uma coisa puramente intelectual, opera por conta própria. É quase um exercício intelectual, mas esse exercício pode acabar sendo uma atividade mais ou menos neutra do ponto de vista espiritual. Então, pensar é uma atividade. Não significa uma prática de meditação, ou a meditação isiástica também é uma atividade mental. A meditação silenciosa vai exercer outros padrões do cérebro, vai exigir outros padrões do cérebro. Mesmo em busca de sabedoria, ainda dependemos de nossos recursos e heranças kármicas. Estão vendo? Olha só, mesmo em busca da sabedoria, bom dia, Gabi, ainda dependemos de nossos recursos, porque as heranças kármicas são recursos que nós temos. Nós temos milhares de apps instalados. Basta a gente saber provocá-los. Como é que a gente provoca? Uma das formas é a meditação. A outra forma é nos colocarmos em experiências diversificadas, assim. Precisamos usar nossos recursos disponíveis para obter sabedoria ou prajna. No entanto, muitas vezes é dito que o prajna destrói o karma. Destrói todos os traços e disposições kármicas. Com a espada de prajna, de sabedoria, tudo é demolido. Em certo nível, isso é verdade, mas esse é um nível absoluto. No nível relativo, o prajna também depende de causas e condições kármicas pré-existentes. Portanto, certos indivíduos podem estar predispostos a ter mais sabedoria do que outros. Se não fosse esse o caso, todo esse esforço não teria importância. Todos teriam a mesma visão e o mesmo nível de sabedoria, e tudo seria igual entre os indivíduos. Então, nosso estado de sabedoria depende das nossas predisposições kármicas. As nossas predisposições kármicas dependem das nossas ações. A gente pode ir mudando isso. Entenderam? Mas esse não é o caso, é claro. O entendimento depende sempre do nível de desenvolvimento do indivíduo. Porque todos nós nascemos com sementes, né? Aí depende do quanto a gente rega essa semente, assim. Quanto eu vou conseguir regar? Uma pessoa amplamente desenvolvida, que passou pelo alto crescimento que discutimos, tendo conseguido um certo nível de preparação, terá uma visão mais penetrante e abrangente do que alguém sem esse tipo de experiência. Muitas vezes, se estamos de fato buscando a visão de uma maneira puramente intelectual, nos tornamos introvertidos. Como teu cabelo está comprido. Amanda tá noutra vibe. Não acho que tá comprido, tá curtinho. Sem cortei, mulher. Ah, meu Deus. Muitas vezes, se estamos de fato buscando a visão de uma maneira puramente intelectual, nos tornamos introvertidos. Pensamos nisso como um exercício muito solitário, porque nos vemos olhando para dentro, aprofundando o nosso pensamento. O mundo externo e outras pessoas e outros seres vivos se torna uma distração, e prestar atenção a eles passa a ser um aborrecimento. Todos representam a mesma coisa para nós, que é o tempo perdido de nossa profunda reflexão, a missão que tanto apreciamos. Como estamos procurando desvendar essas questões complexas da vida ou da metafísica, e precisamos desse tempo para mim, nos fechamos. Bom dia, Bruni. O budismo considera o tipo de percepção obtida dessa maneira como sendo de qualidade inferior. A visão é mais elaborada quando nos tornamos mais carinhosos e mais amorosos e nos abrimos para os outros. Nós não teremos uma mente fechada se adotarmos essa abordagem equilibrada. Para esse fim, o próprio Buda, aqui ele está dando uma alfinetada aí num grupo de budistas. Tá? Não vou comentar. Deixar que haja o entendimento por quem. Ele está dando uma alfinetada assim, nos budistas que se fecham na prática em si e dane-se, né? E tem linhagens que são assim, tem muitas pessoas que são assim. Se fecham na prática e vão adquirindo esse conhecimento, essa sabedoria também.
e ficam para si, só que não atingem prajna. Porque prajna, ela vem revestida, prajna, sabedoria, ela vem revestida com compaixão junto, e generosidade. E aí ela vem com esse aspecto de passar adiante, assim. Então é um entendimento um pouco confuso. Nós não teremos uma mente fechada se adotarmos essa abordagem equilibrada. Para esse fim, o próprio Buda ensinou a meditação sobre a bondade amorosa, acabei de falar, né? Metta Bhavana. Então, compaixão. Ele disse que a meditação de Metta Bhavana é crucial para o desenvolvimento de prajna ou sabedoria. No budismo não existe uma separação rigorosa entre o aspecto cognitivo de nossa mente e do seu aspecto emocional e afetivo. Vamos parar por aqui? É isso, troço maluco, né? Deixa eu abrir aqui. Vão se organizando aí. Nos colocando numa posição confortável para hoje. Vamos fazer uma prática de Metta Bhavana? De bondade amorosa? Fazer uma prática de bondade amorosa, a gente pode fazer para outras pessoas, escolher uma pessoa, se vocês preferirem. Vocês podem pensar em alguém que está passando alguma necessidade, alguma coisa, ou fazer para si mesmo. Tá? A prática de Metta Bhavana pode aplicar para si ou para outra pessoa. Veja o que prefere nesse momento, assim, né? Cada um escolhe, não é livre para escolher. Então, quem escolheu uma pessoa vai sempre dizer, né, vai pensar nessa pessoa e se referindo a ela. Quem pensar em si vai se referir a si, né? Ok? Então deixe o corpo se acomodar nessa postura por alguns instantes. Eu vou escolher a mim, para ficar mais fácil a condução. Quem escolheu outra pessoa, apenas substitua por ela, por ele. Pode dizer até o nome da pessoa mentalmente. Que eu possa ser feliz. Que eu supere as causas do sofrimento. Que eu encontre as causas da felicidade. Que eu possa superar as causas do sofrimento. Que eu possa atingir toda a liberação de todo o karma e do sofrimento. Que eu possa ver as coisas com lucidez e serenidade. Que eu possa ser capaz de trazer sempre benefícios para todos os seres à minha volta. Inclusive a mim. E que eu possa encontrar nisso a razão da minha felicidade. Faça uma inspiração profunda.
soltando pela boca, fazendo pequenos movimentos. Que os méritos desse nosso encontro e dessa nossa prática se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, uma boa semana, uma boa segunda, e vamos lá!